Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o perdão de Deus. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica vai se passar no livro de Salmos, no capítulo 85. E nós vamos entender quais são os fundamentos do perdão de Deus, nós vamos entender também a natureza de Deus, nós vamos entender a natureza misericordiosa de Deus e como Ele nos perdoa. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo, e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e em nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. A primeira marca do perdão de Deus que a gente pode perceber aqui nesse texto e nesse versículo 1 é o favor e a restauração de Deus. E então a gente percebe aqui que Deus é misericordioso. E ele aqui nesse salmo a gente vê muito como ele restaurou a nação de Israel. Como aquela nação foi restaurada pelo favor e pelo perdão do Senhor. Aqui, esses salmos é de autoria dos filhos de Corá. E eles mostram muito bem como que Deus estava com eles. Eles mostram como o favor do Senhor estava sobre a vida deles. Deus é aquele que derrama o seu favor sobre nós e ainda nos restaura para uma nova vida. Então a gente vê que Deus favoreceu a nação de Israel, mas não no sentido assim, de que uma pessoa ser melhor que a outra, né? Traduzindo isso nas nossas palavras, não. É porque Deus, ele favorece os seus filhos com o seu favor, com a sua misericórdia. Ou seja, ele recompensa, na Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então nós sabemos aqui que Deus, ele abençoa, ele multiplica, ele favorece, ele tem a sua misericórdia sobre aqueles que o temem. Então nós podemos perceber aqui também que ele restaurou Jacó. Quando a gente vê Jacó na Bíblia, não estou falando mais da história de Jacó, do homem de Gênesis, mas a gente vê a descendência dele. Muitas vezes a terra de Israel é chamada de Jacó. Várias vezes ele fala Jacó, Jacó. Então a gente percebe aqui como que Deus honra até os patriarcas. A gente vê que várias vezes ele fala de Jacó, de Abraão, até de Isaac. Mas a gente pode perceber também isso nas nossas vidas, que Deus, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Então nós sabemos que a misericórdia do Senhor vai estar, sim, está sobre a vida de todos os seres humanos, mas principalmente sobre aqueles que o temem. Nós podemos perceber também o perdão, quando o versículo 2 diz assim: perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Então nós podemos perceber aqui que Deus, ele perdoou tanto o ser humano individualmente, tanto o povo todo. Deus perdoou o seu povo, Deus perdoou a sua herança. Precisamos perdoar para vivermos uma vida de obediência ao Senhor. E Ele também promete nos perdoar quando perdoamos pessoas, sabe? Então nós sabemos aqui que o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que nos limpa, o Senhor é aquele que nos ensina a perdoar. Nós sabemos também que o Senhor, ele nos perdoa para nos ensinar e nos capacitar a praticar a mesma coisa que ele fez conosco. Quando Pedro pergunta, né, para Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoar? Até 7? E aí o Senhor fala, né, não, até 70 vezes 7. Então 7 vezes era pouco para aquilo que Jesus
havia mostrado conosco nas nossas vidas, no seu sacrifício na cruz, e para aquilo que era para a gente praticar com o nosso próximo. Então, esse perdão nem sempre é fácil, sabe? Deus, ele tem a misericórdia no seu caráter, mas nós, depois da queda, nós fomos destituídos de muitas coisas boas que estavam no ser humano, que estavam no caráter do ser humano, mas nós precisamos lutar para nós termos essa misericórdia, essa graça dentro de nós também. Outra coisa que nós podemos perceber no versículo 3 é o aplacamento da ira do Senhor, quando diz assim: a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Então nós podemos perceber aqui que Deus, ele aplaca muitas vezes a ira dele, porque se ele ficasse irado, quem iria subsistir? Então o Senhor é misericordioso e ele sabe que se ele for com toda a sua ira para cima da gente, para cima do ser humano, ninguém vai subsistir. É claro que vai ter um dia destinado, que é o dia da ira, o dia da vingança do Senhor, o dia do juízo. Esse dia sim, vai ser o dia que o Senhor vai acertar as contas com a humanidade. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que quer o nosso bem. Nós sabemos que o Senhor não quer a destruição do ser humano, mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Então nós podemos perceber esse perdão do Senhor, esse aplacamento da ira. Ou seja, muitas vezes, até quando nós pecamos, o Senhor aplaca a ira dele para não nos destruir. Então nós podemos perceber também uma coisa muito interessante no versículo 4, quando diz assim: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Então, mesmo quando o Senhor não vem com aquele furor daquela ira para cima da gente, nós sabemos que nós precisamos do perdão do Senhor. Porque quando nós nascemos, nós já fomos concebidos em pecado, todo ser humano. Então, nós precisamos ser perdoados por Ele. E esse perdão já foi estendido, sim. Deus já enviou Jesus para pagar o preço da nossa salvação, mas nós precisamos querer e aceitar. Então, nós percebemos aqui esse aplacamento da ira do Senhor. Nós sabemos que o Senhor, ele não se indigna eternamente. O Senhor não é aquele que se ira contra nós eternamente, mas o Senhor é aquele que muitas vezes vai retirar. Quando nós pedimos o seu perdão, nós temos esse coração contrito, esse coração arrependido, o Senhor desvia de sobre nós a ira dele e vem com o perdão dele. Nós podemos perceber aqui que o salmista, os filhos de Corá, eles estão aqui pedindo para que o Senhor restabelecesse aquela nação. Quando antes do pecado eles eram com certeza uma nação abençoada, eles com certeza até agradavam a Deus com as suas obras, mas eles estão pedindo aqui: Senhor, nos restabelece de novo. Mais do que perdoar, Deus ainda restaura a nossa vida espiritual e faz com que sejamos melhores, sejamos mais fortes, mais vivificados, justificados por Ele, mais cristãos, mais firmes e mais constantes do que éramos antes de ter pecado. O Senhor tem poder para isso. O Senhor tem poder para restaurar a vida do ser humano, mas nós precisamos querer. Nós percebemos aqui também uma coisa muito importante que se encontra no versículo 5, onde diz assim: estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Aqui nós percebemos a pergunta do salmista, o questionamento. Ele diz: o Senhor vai estar sempre irado contra nós? O Senhor sempre vai estar no furor da sua ira contra as nossas vidas? E a resposta é não. Devemos apresentar nossas dúvidas, nossos questionamentos, nossas interrogações para o Senhor. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e até para nos responder. Muitas vezes nós temos dúvidas sobre alguma coisa, mas nós precisamos decidir-nos a chegarmos ao trono da graça. E Ele sim tem poder para nos perdoar, para falar conosco. Então nós percebemos também que nós devemos confiar na resposta de Deus e confiar na soberania de Deus, porque Ele tem cuidado de nós e Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele conhece o que está aqui dentro. Outra coisa que nós podemos perceber também são as obras do Senhor e o regozijo do seu povo, quando o versículo diz: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Então, se nós temos algum questionamento, se nós temos alguma dúvida, nós devemos entregar sim perante o Senhor. E Ele vai cuidar das nossas vidas, porque Ele já cuida de nós. Então aqui esse salmista ele fala: Senhor, o Senhor não vai nos vivificar de novo? O Senhor
sabe que nós somos o teu povo. Então, nos vivifica, nós queremos nos regozijar em ti. Deus trabalha em nossas vidas e Ele quer que o obedeçamos e nos regozijamos nele. Ele quer ser o centro do nosso prazer, Ele quer ser o centro da nossa atenção. Não porque Ele é egocêntrico, não porque Ele é egoísta, mas é porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração e de toda prostração. Então nós precisamos sim nos contentar em amarmos ao Senhor, nos regozijarmos nele de todo o nosso coração. Nós precisamos sim que as obras do Senhor sejam manifestas na nossa vida e que nós venhamos também praticar aquilo que ele deseja, ser obedientes à palavra dele. Também nós podemos ver algo muito interessante quando o versículo 7 diz assim: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Então, nós percebemos aqui os atributos de Deus. Aqui é muito claro, mostrando os atributos de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação proporcionada por intermédio de Jesus Cristo. Deus é perfeito e também, por isso, Ele possui esses atributos. E Ele deseja que nós também venhamos a aprender com Ele, a ter esses atributos dentro de nós, que a natureza, depois da queda, foi contaminada. Então, nós precisamos ser transformados à imagem e à semelhança dEle. Sabe, a misericórdia de Deus é aquilo que nos poupa de sermos consumidos e a nossa salvação é alcançada somente pelo sacrifício de Cristo. Nós sabemos que o Senhor, Ele cuida de nós, mas Ele quer também que nós venhamos ser obedientes a Ele e a sua palavra. Ele quer que nós venhamos ser obedientes à sua voz, aos seus mandamentos, que nós venhamos aprender com Ele. Não é que vai surgir do nada no nosso coração, mas nós venhamos aprender com Ele, até cada vez mais a essência dEle, até cada vez mais essa bondade, essa misericórdia que Ele tem, que nós também venhamos ter. Outra coisa que nós podemos perceber é os ouvidos sensíveis a Deus. Como nós devemos ter a nossa sensibilidade espiritual para com Deus. E isso nós percebemos quando o versículo 8 diz assim: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Então nós podemos perceber sim essa sensibilidade no espírito que a gente deve ter. Aqui esses filhos de Corá, eles estavam sendo inspirados por Deus para compor esses salmos, para escrever esse salmo e para deixar aqui na Bíblia. Não para ficar só de enfeite, mas é para que a gente possa aprender. Precisamos ter uma audição espiritual sensível para escutar o que o Senhor disser. E não é uma audição essa aqui física, né? Os nossos ouvidos físicos, mas é a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito alinhado com o Espírito do Senhor. Que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós e fazer a vontade dele, e não a nossa. Que nós venhamos sim ter essa sensibilidade no nosso coração para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então que nós venhamos ter sim esses ouvidos sensíveis, esse espírito atento para estar alinhado para aquilo que o Senhor quer para nós. Aqui também fala que precisamos estar em alinhamento com o Senhor, com o céu e com os planos que o Senhor já planejou para nós. Porque ele fala: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então que nós venhamos sim ter esses pensamentos alinhados com os pensamentos dele, que nós venhamos sim ter essa boca, esse coração alinhado com os dele. Outra coisa que nós podemos ver aqui é um fruto do relacionamento com Deus, que é a paz. A paz é um fruto inegável do relacionamento para com Deus. A paz é um fruto que a gente vê que Deus quer que a gente tenha. Deus quer e deseja que tenhamos paz, e a verdadeira paz, que só é alcançada pelo Espírito Santo, pela obra de Cristo nas nossas vidas, pelo relacionamento com Deus. Então que nós venhamos ter essa sensibilidade no Espírito para escutar, entender e praticar a vontade do Senhor nas nossas vidas. E ter essa paz dentro de nós, essa paz que é inegável do relacionamento para com Ele. Essa paz que é uma marca clara daquilo que o Senhor é e daquilo que Ele quer que sejamos. Outra coisa que podemos perceber também é um alerta do Senhor, que jamais caiamos em insensatez. E isso é muito nítido quando o versículo diz: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Nós percebemos aqui que Deus não quer que nós venhamos cair em insensatez. Deus não quer que a gente vá pelos nossos pensamentos carnais, humanos, mas Ele quer que nós estejamos debaixo da vontade dEle, debaixo da potente mão dEle. Porque Ele, ao seu tempo, Ele vai vir com socorro. Então a sabedoria é uma dádiva de Deus, derramada sobre a vida daqueles que o buscam. Então nós precisamos sim
ter essa sabedoria dentro de nós. Nós não podemos nos permitir ser insensatos, ter atos insensatos, ter obras insensatas, ter práticas insensatas. Mas nós precisamos nos focar e meditar no Senhor. Nós precisamos estar com esse alerta na nossa mente, esse alerta do Senhor, para que nós não venhamos desviar o nosso caminho, para que nós não venhamos desviar a nossa vereda. Nós precisamos sim estar com paz no nosso espírito, mas estar todo tempo alerta, vigilante, com discernimento e prudência. Nós percebemos também a salvação pessoal e a glória pública, quando o versículo diz: próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Então a salvação do Senhor está perto de nós. Todo ser humano, em todo momento, pode aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Todo ser humano pode decidir aceitar aquilo que o Senhor fez por ele. Todo ser humano pode sim aceitar o Senhor Jesus e escapar da ira, do inferno. Primeiro, Deus nos salva e rasga o escrito de dívida que tínhamos. E o fruto da salvação é a glória pública, que é a glória de Deus sendo louvada por nós. A glória do Senhor vai ser louvada por nós, que somos contemplados com essa misericórdia, essa salvação, esse sacrifício de Cristo. Então, o que eu quero dizer? Que nós precisamos primeiro aceitar aquilo que o Senhor tem para nós, essa salvação, essa misericórdia, aceitar mesmo aquilo que o Senhor tem para nós, e depois nós precisamos nos manter firmes, né, e louvando ao Senhor, ter essa glória pública, não nossa, mas glorificando ao Senhor, glorificando aquele que é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, aquele que comprou a nossa salvação. Nós precisamos ter isso dentro de nós. Nós precisamos sim ter essa glorificação a Deus dentro das nossas almas. Nós percebemos também o relacionamento e a ligação dos atributos de Deus. Quando o versículo 10 diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então nós podemos perceber aqui que é mostrada a relação do humano e o divino, celestial, a terra humano e a verdade divina. Então a gente percebe aqui que a graça de Deus, ela se encontrou com a verdade, porque Deus é um Deus de verdade e Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus que ele fala, sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus diz isso, mas Jesus também é aquele que nos salva. Ele pagou o preço por nós. Nós também podemos perceber aqui a justiça e a paz, que também são dois atributos de Deus, que aqui fala que se beijaram, ou seja, eles também se encontraram, eles têm esse relacionamento aqui. O que a gente pode aprender nesse versículo aqui é o relacionamento e essa ligação, essa juntura, essa conexão dos atributos de Deus. Nós percebemos aqui a verdade, a paz, a justiça. Então nós sempre percebemos aqui que o reino dos céus, ele está junto, ele é unido, e nós percebemos que nós também devemos andar em união, nós devemos ter todos esses atributos dentro de nós. Outra coisa que a gente consegue perceber aqui é quando a humanidade e a terra caminham juntos. Deus tem prazer em recompensar as pessoas. Deus, ele é presenteador, ele é galardoador, e ele presenteia, ele abençoa a nação que está buscando a ele com integridade e sinceridade, quando o versículo diz: da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Então nós percebemos aqui que a justiça e a verdade, elas estão aqui na terra, mas elas não estão porque nós somos bons, mas é porque o Senhor nos olha, o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco. Tem um versículo que fala que assim como a nossa sombra é, né, o Senhor é a nossa sombra à nossa direita, ou seja, o Senhor está conosco. A nossa sombra, quando a gente olha o nosso reflexo, a gente olha a nossa aparência, ela está bem perto de nós. E o Senhor também, o Senhor está perto daqueles que o buscam, o Senhor está perto daqueles que o temem. O Senhor, a Bíblia fala que ele dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. Ou seja, o Senhor dará o seu sustento, ele vai dar o que é bom ao seu povo, aqueles que são fiéis a ele. Ele recompensa aqueles que são seus fiéis. Deus também, ele nos mostra aqui uma característica do seu caráter, que é a justiça. E nós vemos isso quando o versículo 13 diz: a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos.
Ou seja, a justiça aqui está diante de Deus, pois muitas vezes conhecemos a Deus através dos seus atributos, e um deles é a justiça. A justiça precederá, virá diante da intervenção de Deus, e ela transformará os passos, ou seja, aquilo que é pequeno, em caminhos. Então, ela faz parte do caráter do Senhor, e o Senhor quer que a justiça dele esteja dentro de nós, porque a nossa humana é como trapos de imundícia, como ele mesmo fala, mas a dele não. A dele, a Bíblia fala que ele é o justo juiz. Então, nós podemos confiar na justiça dele, pois ele está conosco. Então, nós percebemos aqui nesse salmo, aqui quando se fala, né, até o título está, pede-se o perdão de Deus, então nós podemos perceber não somente o perdão, mas aquilo que o perdão engloba, a justiça, a verdade, a paz, a salvação. Então tudo isso nós podemos perceber aqui nesses salmos, como o Senhor nos ensina através dos filhos de Corá que compuseram esses salmos. Nós podemos perceber aqui os atributos do Senhor. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Que nós venhamos sim entregar as nossas vidas. Aqueles que não entregaram, entreguem suas vidas a Jesus. E aprendam aquilo que o Senhor quer que vocês pratiquem, que nós todos pratiquemos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!